Para entender um pouco mais aquela posição da União Europeia de conceder condição de candidato à entrada no bloco para a Ucrânia, eu converso com o professor Leonardo Trevisan, da ESPM. Professor, sempre um prazer recebê-lo aqui no nosso CNN Prime Time. Boa noite. A gente sabe que não é um processo rápido, ainda mais estando a Ucrânia nas condições que está, destruída, em meio a uma guerra que a gente não sabe quando vai acabar. Será preciso cumprir as rigorosas, muito rigorosas exigências que o bloco faz para receber um novo membro. E o que parece ser, professor, eu queria ver a sua avaliação sobre isso, uma missão muito difícil para os ucranianos, neste momento, conseguir se adequar a todas as exigências de um país de União Europeia, né? Sem dúvida nenhuma, Márcio. Boa noite a todos. Primeira coisa que nós temos que entender é que a adesão ao processo à União Europeia é uma longa caminhada. São 35 capítulos. Esses capítulos estão mais ou menos construídos em cima de 3 pilares básicos. A Ucrânia vai ter que confirmar sua condição, primeiro deles, de economia de mercado, vai ter que confirmar que ela defende valores europeus e vai ter que confirmar, principalmente, que tem uma democracia inclusiva e, principalmente, funcional. Esses valores vão ser, de algum modo, contrapostos a tudo que você disse, né? A situação efetiva do país. Esse processo não é instantâneo. E o que é mais importante, que, aliás, Olaf Scholz, primeiro-ministro alemão, já lembrou de forma muito clara: há uma fila, há uma sequência. Existem vários pedidos anteriores, Sérvia, Montenegro, vários outros países que estão adiantados nesse processo. O processo de adesão da Ucrânia à União Europeia, é preciso lembrar sempre que ele também será consensual. O que é que isto quer dizer? Os 27 integrantes da União Europeia terão que submeter isso aos seus respectivos parlamentos. É um longo processo, sem dúvida nenhuma. Agora, professor, de alguma forma, apenas sendo candidata a entrar na União Europeia, isso de alguma forma já representa alguma ajuda a mais para a reconstrução da Ucrânia depois da invasão desse senhor Vladimir Putin no país há 4 meses? Exatamente essa é a questão, não é? É este o ponto essencial daquilo que nós temos como o plano mais adiantado, que, aliás, foi feito pelo primeiro-ministro Draghi, do italiano, que já comenta os custos, é claro, com a formação econômica que ele tem. Não podemos nos esquecer, ele foi presidente do Banco Central Europeu, né? Ele sabe exatamente o que isso tudo vai significar. Nós teremos também, nessa questão por que a questão da reconstrução pesa? Por que os custos pesam? Porque muito dos recursos europeus, dos países mais ricos para os países mais pobres, eles já estão comprometidos com planos muito concretos. Um custo extra implicará em saber, literalmente, quem vai pagar. Não é uma situação baixa. Há uma estimativa de uma reconstrução custar em torno, nas estimativas mais otimistas, entre 80 e 120 bilhões de dólares. Esse processo, quem vai pagar? Talvez os países mais pobres vão pensar 2 vezes numa adesão muito rápida, porque eles vão perceber que a sua ajuda, principalmente do poderoso Banco de Reconstrução da Europa, que é uma instituição que paga todos os projetos no contexto dos países menos desenvolvidos, eles vão pensar 2 vezes nessa adesão. Agora, e a reação russa, professor, foi a esperada? Quer dizer, Vladimir Putin pode de alguma forma se sentir ameaçado por essa aproximação política e econômica da Ucrânia com a Europa Ocidental? Olha, se nós julgarmos pela última exposição do presidente Putin, que aconteceu hoje naquele fórum internacional na sexta, pela manhã de São Petersburgo, né? Se nós olharmos para isso, parece que Putin ainda não entendeu bem o espírito da coisa.
não é? Ele continua bastante, vamos dizer desta forma, bastante aferrado. Ele não falou em guerra na Ucrânia, ele não comentou de forma nenhuma o processo de negociação. É claro que a União Europeia está muito interessada por razões econômicas, basta a gente pensar na subida do preço do barril de petróleo e na subida do gás, né? Neste último semestre, em 6 meses, o gás para o consumidor italiano e francês subiu inacreditáveis 340%. Basta esta informação. Quando nós olhamos esse quadro, é lógico que Draghi, primeiro-ministro italiano, Macron, francês, e Olaf Scholz, alemão, estão bastante preocupados com o potencial de estrago de toda essa continuidade da guerra. É claro que eles estão, de alguma forma, oferecendo esse apoio político para que, de algum modo, se sente o mais rápido possível numa mesa de negociação. Cabe saber se Vladimir Putin entendeu o recado. Leonardo Trevisan, professor da ESPM, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso CNN Prime Time. Boa noite. Boa noite, muito agradecido pelo convite de vocês. Prazer foi nosso.